É interessante, né, essa nossa tendência de sustentar o tradicionalismo e fazer coisas que Deus nunca pediu, né? É interessante isso daí. Mas, meus irmãos, vamos para Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Hoje, tá, irmãos, não tem fotinha, hoje não tem imagem selecionada lá no Google, não tem nada disso. E hoje eu não estou também com a Bíblia tradicional de papel, estou sem óculos, certo? Embora eu sei que muita gente critica a Bíblia no celular, mas eu entendo que Bíblia é Bíblia, né? Se é papel, se é online, se é celular, se é digital, eu não sei. O que não pode é tocar a música da Rihanna aqui enquanto eu estiver pregando, só isso. Mas, quanto à questão do texto bíblico, eu não vou falar nada, né, que os irmãos não conheçam, que os irmãos não tenham lido, né, que os irmãos não tenham, né, escutado falar. Eu vou estar contando a velha história, né? Eu só peço desculpa porque assim, eu não vou ler todos de uma vez, eu vou comentar versículo por versículo. E assim, a proposta dessa manhã, que Deus, obviamente na sua onisciência sabia que eu iria falar isso, dizer para os irmãos que nós precisamos continuar o que Jesus começou, né? É claro que no que se trata de igreja, a gente tem a tendência de querer fazer alguma coisa nova. Eu costumo brincar dizendo, né, que o ministério pastoral é como o trabalho de mãe. É todo dia a mesma coisa, você vai irritar, você vai incomodar, né? Vai ter gente que vai fazer beiço, cruzar os braços, bater o pé, dizer que não gostou, né? Assim, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, né? Enquanto os crentes não forem perfeitos, enquanto a gente não chegar no céu, vai ser desse jeito. E eu lembro que antes de ser seminarista, eu pensava assim, meu Deus, ser pastor deve ser um negócio chato, porque todo dia você vai pregar. Como é que vai ser um negócio desse, né? E o dia, né, que vai acabar a mensagem, como é que vai ser? E com o tempo você começa a perceber que o povo quer novidade, mas o seu trabalho não é trazer novidade. Você pode até, de repente, usar uma palavra nova, tentar ser criativo no tema, você pode fazer um monte de coisa, mas assim, no final das contas, você vai estar contando a velha história, como diz o hino. E aí, a proposta dessa manhã é dizer que nós precisamos continuar o que ele começou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele fazia o quê? Ele destruía as obras do diabo. Né? Ele ministrava às pessoas, ele apresentava uma vida melhor, ele apresentava uma vida plena, ele deixava claro para as pessoas que elas estavam sofrendo as consequências dos seus próprios pecados, até porque nós como seres humanos temos uma capacidade de construir desgraça, né, que nenhum outro ser vivo na face da terra tem. Tanto que quem destrói o planeta não é o pico-leão dourado, né? Não é o coati. Não, quem destrói o planeta é o ser humano. E nesse caso aqui, a gente percebe que Jesus ele está sendo assunto aos céus, né, como os pregadores que falam difícil gostam de fazer, Jesus está subindo aos céus e ele deixa claro para a sua comunidade, né, para a sua igreja, para o seu povo, para os pequenos cristos, ele está deixando claro para eles, né, o seguinte aqui no versículo 18, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nessa hora que de repente quem não crê na divindade de Jesus vai dizer que, tá vendo? Olha, Jesus é criatura, Deus que deu autoridade, tudo tal. Mas a gente percebe ali que Jesus ele é a nossa referência. E ele é a nossa referência enquanto ser humano, porque enquanto Deus, quem aqui pode seguir Deus? Quem aqui, né, pode liberar chuva e sol sobre as pessoas que fazem o mal? Gente que faz o bem, mas que irrita a gente já tenta dificultar um pouco a vida do cara, não é mesmo? É como, por exemplo, aquela irmã que ela era líder, né, da União Feminina e a outra vivia atrapalhando a vida dela, né? E aí quando a outra conseguiu ficar no lugar dela, ela falou assim, agora minha vingança será maligna, né? Então, a gente tem dificuldade de fazer o bem,
né, até para quem faz o bem para a gente. Imagine fazer o bem para quem faz o mal para a gente. E Deus é desse jeito, né? Deus é desse jeito. Tanto que por exemplo, gente que fez tanta maldade, Deus perdoa essa gente e dá a essa gente a oportunidade de escrever uma nova história. Então, para ver como Deus é diferente de nós. E nós, enquanto pequenos cristos, precisamos o quê? Imitar o Jesus que veio a essa terra, teve essa caminhada aqui e deixou para nós como a gente deveria viver. E ele, por exemplo, diz a Bíblia, né, que ele abriu mão, né, da glória que tinha, se fez semelhante a um de nós, assumiu forma de servo, obedeceu até a morte, morreu como um bandido, foi chamado, né, de um monte de coisa ruim, segurou aquela pressão ali, e o que aconteceu? Diz a Bíblia que Deus o exaltou. É muito comum que nós nos sintamos ofendidos com alguém que nos deprecie, com alguém que nos desqualifique, e a pessoa nos desqualifica, a gente fica sentido porque a gente não merecia e tudo tal. Jesus ignorou as ofensas e foi Deus quem o exaltou. E nesse caso, quando Deus o exalta, ele tem um nome acima de todo nome. Voltando para cá para o texto, ele fala: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Aquele que aprendeu a obediência na própria carne, como diz a carta aos Hebreus, esse diz aqui que foi dada autoridade a ele nos céus e na terra. Então, o que eu posso recolher desse texto aqui, desse versículo exatamente, é que nós precisamos continuar o que ele começou, porque há um poder maior do que esse mundo nas nossas vidas, há um poder maior do que esse mundo na nossa igreja, há um poder maior do que esse mundo à nossa frente, há um poder maior do que esse mundo na guerra contra o mal. Então nós podemos continuar o que ele começou. Por quê? Porque há um poder maior do que o mundo sobre nós. E qual é o problema da gente? A gente acha que o poder que a gente tem é o poder da nossa influência, é o poder do vereador fulano de tal, é o poder do irmão que tem dinheiro, é o poder da nossa construção, é o poder de não sei o que lá. E eu não sei se vocês lembram de um texto que diz de uma igreja que achava que era alguma coisa, quando o próprio Senhor diz: você é pobre, é cego e nu. Imagina que de repente aquela igreja que pensa assim: mas nós fazemos isso, mas nós fazemos aquilo, mas nós temos isso, nós temos aquilo. Todo mundo quer ser pastor aqui, todo mundo quer ser membro daqui. Os candidatos a prefeito vêm aqui pedir a nossa bênção, porque nós somos um grande número, somos isso, somos aquilo outro. E reportando lá para o texto de Apocalipse, havia uma igreja que se achava, mas estava perdida. Então eu não sei se dá para perceber que o poder que está sobre nós é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O poder que está sobre nós é o poder que estava sobre Jesus de Nazaré. Agora há pouco, quando o Reginaldo estava cantando o louvor do pastor Josué Rodrigues, em que ele faz uma releitura musical de Isaías, quando fala ali: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu vejo que Jesus, ele fala a mesma coisa lá em Lucas. E nós, enquanto comunidade do reino, igreja do Messias, corpo de Cristo, nós também recebemos esse poder e fomos capacitados para essa proclamação. O Espírito do Senhor também está sobre nós, pelo que ele nos ungiu. Ungir é uma palavra bonita que faz a gente pensar em azeite, né? Mas ungir significa capacitar. O Senhor nos capacitou. O Espírito do Senhor está sobre essa igreja aqui, e ele capacitou essa igreja. E o texto deixa claro, né, que assim, a gente pode até não tirar proveito disso, mas ele fez, né? Então, o Espírito do Senhor também está sobre nós, pelo que também nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O que não falta é gente quebrada aí, o que não falta é gente dilacerada, o que não falta é gente que pode pensar assim: não há jeito para mim. E a gente está aqui como aquela cruzada alguns anos atrás dizia: há vida em Jesus. A gente está aqui para isso. E vida abundante, que muitos dos nossos religiosos não a têm. Talvez por isso muita gente lá fora não acredite. Mas ele prometeu que nós a teríamos.
né? O Espírito está sobre nós e nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito está sobre nós e nos capacitou para quê? Para pregar aos feridos de coração. O Espírito está sobre nós e nos capacitou para nós livrarmos os cativos de todas as formas. Tem gente entre nós que não consegue perdoar pai e mãe por causa de coisas do passado. Tem gente entre nós que está preso a alguma mágoa lá de 10, 15, 20 anos atrás. E Ele nos ungiu para pregar, para essa gente ser liberta. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Está escrito, está liberado para a sua vida, mas você pode não tirar proveito disso. Mamãe pode deixar lá aquele prato feito, aquela macarronada com queijo ralado, molho à bolonhesa, e você pode não comer. O fato de estar disponível para você não quer dizer que você está tirando proveito disso. Então, a gente, por exemplo, vai perceber que Ele está sobre nós. Talvez você pense assim, mas meu Deus do céu, Ele foi lá para Isaías 61, calma, eu volto. E nesse caso aqui, o texto deixa claro, né, que nos ungiu para pregar aos quebrantados, aos feridos, a pôr em liberdade os algemados. O que não falta é gente presa que a gente conhece. E Deus levantou a segunda igreja batista em Vila Paulina, para quê? Para pôr em liberdade os algemados. Então, se há algemados nessa rua, nesse bairro, nesse município, nesse estado, nesse país, na nossa família, entre os nossos, dentro da membresia, nós precisamos pregar que Ele declarou libertação aos cativos. Ele declarou libertação aos algemados. É nosso trabalho dizer, sabe, que é para a gente pôr em liberdade e apregoar que é tempo de favor de Deus. No contexto de Jesus, talvez estivesse relembrando o ano do jubileu, em que os endividados teriam sua restituição, seja restituição em relação às dívidas, seja restituição em relação a ter sido feito de escravo para pagar uma conta, seja restituição de ter vendido um terreno e poder pegar o terreno de novo depois dos seus 50 anos. Então eu não sei se dá para perceber que é nosso papel dizer o seguinte: olha, Deus tem restauração para a sua vida, Deus tem restauração para o nosso lugar, Deus tem restauração, Deus, como diz a música do Fernandinho, Deus tem uma nova história para mim, Deus tem uma nova história para você. O seu fracasso não faz de você um fracasso. Ou seja, aí eu gosto muito de uma frase de Oscar Wilde, quando ele diz que todo santo tem um passado. Ou seja, a pessoa mais legal que você conhece não fez muita coisa boa nessa vida, mas também todo pecador tem um futuro, né? Deus tem uma nova história para todos nós. Então é para nós pregarmos, né, essa nova história para as pessoas. É para nós dizermos para as pessoas, né, que também vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. A maldade vai ter fim. Deus não vai deixar barato essa covardia, essa crocodilagem, toda essa malignidade humana na história da humanidade. Vai chegar uma hora que a fatura vai chegar, né? Então é importante anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Precisamos consolar os que choram. É muito comum que a gente pergunte para a pessoa, já falei isso aqui, como é que você está? Se a pessoa apontar, a gente sai fora, porque a gente não quer ouvir problema de ninguém. Mas quando a gente está com problema, a gente quer bater na porta dos outros. E aqui o mecanismo é inverso. A recomendação é que a gente console quem chora. Sabe, eu estava entrando aqui, essa rua de trás, qual é o nome dessa rua? Ah, tem dois nomes? Então eu estava andando aqui na rua que tem dois nomes, né? E aí o que acontece? Estava vindo uma moça com uma senhora idosa andando bem devagar. E minha mãe falecida, ela sofreu 4 AVCs, né? E cada um foi debilitando ela de uma forma. E um deles foi a dificuldade de locomoção. E quando eu vi aquela moça com aquela senhora andando devagarzinho, eu fui andando, eu falei, mas eu não conheço. Mas aí ficou aquela perturbação na minha cabeça, né? Perdão, Senhor, de falar perturbação. Mas ficou aquela sensação, aí eu parei, puxei o freio de mão e falei assim: Senhor, está na tua mão o que eu vou fazer. Eu falei, vocês querem carona? Eu não conhecia a moça. Aí talvez que diga, mas é uma senhora. Senhora é ser humano, tá bom? E eu não sei se dá para perceber que esse ser humano é ser humano, né?
E nesse caso, a mãe, não precisa não, e tudo tal, porque talvez ela teve a mesma preocupação que eu, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, há pessoas sofrendo, e o que Jesus faria se visse o sofrimento? Quando Jesus está indo com aquela caravana da vida e vem a caravana da morte, tem gente que acha que esquife é um instrumento, né? Porque Jesus tocou esquife. Mas o que acontece? Quando vem a caravana da vida com Jesus e vem uma mulher com o seu filho morto, peraí, não dá para a gente continuar aqui celebrando não, tem uma mulher chorando, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente lembra da parábola do bom samaritano, né? Que assim, eu estava falando com o Reginaldo, o diácono Reginaldo agora há pouco, né? Em relação a questão da minha pregação, né? Assim, eu me sinto muito à vontade de pregar aqui, porque como ninguém me conta nada, né? Então eu prego à vontade. Se me contasse, eu estaria cheio de dedo para ter cuidado com o que vou falar, até porque eu saberia alguma coisa. E aí, nesse caso, por exemplo, eu lembro que quando seminarista, eu tomei uma chamada do meu pastor, ele viajou, e aí me deixou pregando, e eu preguei sobre a parábola do bom samaritano, e eu fui e falei, né? Sobre um cara que tinha tomado uma coça na rua, e aí passou o pastor com o seu carrão e não parou. Passou o ministro de música, né, com o seu carrão também, ministro de música de igrejão, né, esses negócios aí, e aí nisso passou direto. E aí veio o macumbeiro com uma Brasília amarela e botou o cara lá dentro e levou. O pastor voltou de viagem, eu falei, tranquilo. Deu uma semana, tranquilo. 2 semanas, tranquilo. 1 mês depois o pastor me chamou. Falei, será que vai me mandar para o congresso? Será que é alguma coisa? O pastor largou o prego, dizendo que tinha gente insatisfeita, chateada, ofendida e assim por diante, né? E aí, às vezes dá vontade de falar assim, que povo falso, né? O povo está me ouvindo pregar, ninguém falou comigo, né? Mas deixa rolar. Então, o que acontece? Às vezes acontece isso com a gente, né? E aí... é o que me faz pensar, nós somos discípulos discipuladores ou somos crentes clientes? É uma pergunta que a gente faz. E quando eu falo isso, eu não falo acusando a minha audiência, eu falo fazendo uma reflexão inclusive sobre mim mesmo. Nós somos pessoas que queremos ser agradadas ou somos pessoas que queremos ser parecidas com Deus? Então nós observamos aqui no texto bíblico, né, Jesus dizendo, né, sobre a gente seguir, né, e antes de seguir ele fala, eu tenho toda a autoridade. E ele, o que ele fez? Isso que ele falou. E é para nós, né, consolar os que choram, pôr sobre aqueles, né, que estão aqui em Belford Roxo de luto, uma coroa em vez de cinza. A cinza era sinal de desespero, como assim, não tem mais jeito para a minha vida. E coroa é símbolo de quem está reinando, de quem está governando, de quem deu a volta por cima. É para a gente fazer isso. Óleo de alegria em vez de pranto. É para a gente chegar e falar assim, olha, nós podemos nos alegrar no Senhor. Tudo bem, eu estou comendo só arroz com feijão, o aluguel está atrasado, a vida está difícil, mas eu não dependo disso para me alegrar, porque ainda que todas essas coisas aconteçam, parafraseando Abacuque, todavia, mas contudo, porém, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. E eu não vou me exultar porque eu tenho conta bancária gorda. Eu não vou me exultar porque o meu casamento está maravilhoso. Eu não vou exultar porque eu estou com um carro novo. Eu vou me exultar no Senhor, porque o Senhor é o motivo da minha alegria. E isso a gente pode falar para as pessoas. A gente pode dizer isso. Mas às vezes a gente está na fila do banco, do INSS, a pessoa começa a reclamar, a gente reclama junto. Mas né? Essa vida é a marca, essa vida é não sei o que lá, mas esse mesmo homem não presta, uma mulher tudo igual, né? Assim, quando a gente teria a chance de falar, olha, eu tenho aprendido algo. Aí a pessoa, o quê? E aí você começa, né? Mas, e nesse caso... pôr sobre aqueles que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, roupa de festa em vez de espírito angustiado. Sabe, tudo bem, pegando a questão de roupa, tudo bem, você de repente não tem uma roupa nova, mas ela pode estar lavada, ela pode estar passada, e você pode fazer o melhor que pode, com o melhor que você tem. Não sei se dá para perceber.
Você de repente pode não ser mais, né, aquele rapaz novo por quem a sua mulher se apaixonou, mas você pode ser um coroa recalchutado. Você pode fazer alguma coisa como assim, estou tentando melhorar. Você pode. E a gente pode dizer isso para as pessoas, que é o seguinte: olha, você pode fazer o melhor com o melhor que você tem. Você não precisa ser sentenciado a uma situação ruim. Não é porque a igreja é pequena que nossa mente vai ser pequena. Não é porque o nosso bairro é pobre que a gente é obrigado a ficar na miséria. Não é porque vivemos num país racista que você vai se sentir um resto porque é negro. Porque a atitude é uma coisa interna, não é uma coisa externa. Contentamento é uma coisa interna, não é uma coisa externa. E a gente tem essa mensagem para o mundo. Mas às vezes a gente percebe que o mundo é que passa essa mensagem capitalista, racista, fascista, bolsista, sei lá o que o pessoal fala por aí. Está dando para entender? Então é importante eu e você observarmos que é para a gente estar, né, apregoando isso para as pessoas. É para a gente dizer para as pessoas sobre uma mensagem, algo, sabe, que Deus pode fazer para transformar a vida dela, e de que não precisa muito. Tem gente dentro da cadeia que hoje está liberta, tem gente aqui fora que está presa. Então eu não sei se dá para perceber. E falando de cadeia, o pessoal vive falando mal de evangélico, ódio religioso, fundamentalismo, mas, por exemplo, é muito comum que criminosos, daqueles que até os criminosos querem bater e matar, eles botam onde? Na cela dos crentes. Sabe por quê? Porque eles percebem que aquela gente, apesar de ter um registro de crime, aquela gente está diferente lá dentro. Não são como os outros presidiários. Aqui pra gente, eles falam mal da gente, mas lá dentro, opa, há uma diferença entre o preso crente e o preso ímpio, né? Então eu não sei se dá para perceber, e se o cara só diz que é crente para entrar, mas aí deixa quieto. Então, em relação a isso, sabe, eu gostaria que você observasse, Jesus deixou claro para nós: olha, foi-me dada a autoridade, foi-me dada a autoridade no céu e na terra, e eu e você como pequenos cristos, sabe, é para a gente pregar essa mensagem, é para a gente falar isso para as pessoas, é para a gente consolar os que choram, é para a gente, sabe, dizer para essa gente que elas podem ter roupas de festa em vez de espírito angustiado, para que essa gente quebrada, ela seja chamada de carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Então eu não sei se dá para você perceber, sabe, que assim, diante desse texto, que eu e você, sabe, pudéssemos pensar sobre essa autoridade de Jesus. Nós devemos continuar o que ele começou, né? Por quê? Porque há esse poder sobre nós, para a gente realizar essa missão que ele deu para a gente. E pode ter certeza que eu não vou fazer a mesma coisa com os versículos seguintes, tá bom, gente? Calma, né? E nem vou dizer que isso é a introdução da mensagem, né? E aí Jesus, calçado nisso, né? Você percebe que esse, portanto, está ligando o versículo ao versículo anterior, né? Por causa disso que eu falei, vão. Por causa disso que eu falei, façam discípulos. Por causa disso que eu falei, batizem as pessoas. Não no nome da sua igreja, não em seu nome, não para a glória da sua igreja, não para a sua glória, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente, por exemplo, verifica no versículo seguinte que ele fala: por isso, vão e ensinem essas pessoas a obedecer. Eu lembro que uma vez eu estava reclamando sobre liderança de igreja batista com um pastor amigo meu, e ele falou assim: mas cara, às vezes as pessoas elas são assim porque elas aprenderam assim, e ninguém vai além do que foi treinado. Aí que está o caso, né? É como, por exemplo, eu tenho uma calça surrada e ela rasgou no joelho. Se eu cortar para fazer bermuda, eu vou usar aquela bermuda onde? Encontrar alguém para cizir não é uma coisa fácil. Eu falei, tá na moda andar com ela rasgada, eu vou botar ela rasgada. Só que, por exemplo, se eu for numa igreja, está arriscado alguém do púlpito dizer que eu sou endemoniado, eu sou irreverente, sou isso, sou aquilo. Só que a pessoa, ela, em vez de falar isso, ela poderia me perguntar: você tem quantas calças? Entende como as pessoas são?
Primeiro elas falam um monte de coisa de você, mas elas não sabem como é que é a sua vida. Elas vão falar que você é um crente assim, que você é um crente assado, mas ela não sabe o que você passou. Ela não sabe o seu desapontamento com a igreja. Ela não sabe o seu desapontamento com o pastor. Ela não sabe o seu desapontamento com o diácono. Ela não sabe. Ela só sabe que você é mal-humorado, que você é cético, que você fala mal de igreja na rede social, que às vezes o camarada se torna um professor na universidade que fala mal de igreja porque ele está ferido, magoado, né? Aquele filme Deus Não Está Morto foi uma demonstração muito clara, embora seja um filme, mas que é o seguinte: o camarada ele tinha tanta bronca de Deus por causa de um problema passado, só que ele usava um verniz intelectual, né, para disfarçar um problema pessoal que ele tinha. Então é importante a gente observar isso. E agradecendo a paciência de vocês, vou pedir só 10 minutos, né? E em relação, por exemplo, a essa... Quem está contando os 10 minutos começou agora, hein? E nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar que eu e você precisamos ensinar a pessoa a obedecer o quê? Tudo que ele ordenou. Tudo que ele ordenou. Né? Então, é aquele caso, eu não lembro agora quem é o autor da frase, que diz que a tradição é boa, o tradicionalismo é ruim. O que a tradição é? A tradição é a fé viva daqueles que morreram. O que é o tradicionalismo? É a fé morta daqueles que ainda vivem. E nesse caso, a gente não está aqui para pregar tradicionalismo. A gente está aqui para pregar a tradição cristã, não a tradição da gente, mas aquilo que Jesus deixou que é para a gente passar. Percebe que a tradição ela é uma palavra estigmatizada, mas ela não é uma palavra negativa, porque tradição é uma coisa que você passa para frente. Então o que Jesus deixou para a gente é uma tradição. Agora, tradicionalismo é um negócio que não funciona, é como o caso daquela moça, né, que ela sempre fritava o peixe numa posta pequena. E aí o marido perguntou: por que você faz isso? Não sei, minha mãe que me ensinou. E aí chegou para a mãe dela: mas por que faz isso? Não sei, minha mãe que me ensinou. Aí quando ele chegou na avó da moça: mas por que a senhora faz isso e ensinou isso para sua filha? Olha, porque a minha mãe, né, me ensinou. Quando foi na Bisa, a Bisa falou: é porque a gente não tinha uma frigideira maior. Então o que acontece? Às vezes a gente só repete um negócio porque alguém fez no passado, e não necessariamente porque Jesus deixou para a gente. Então ele fala o quê? Para ensinar a obedecer tudo que eu ordenei. E esse eu não é o meu eu, não é o seu eu. Esse eu aqui é o eu sou. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, né, que, bem, como eu falei que precisamos continuar o que ele começou, pelo fato, reconhecendo, né, que é um poder maior do que o mundo, precisamos continuar também o que ele começou, ajudando as pessoas, sendo bênção para os outros. Eu não sei se foi São Francisco de Assis que disse, né, que nós devemos pregar o Evangelho. Se preciso, usemos palavras. Sabe, porque as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam. Seja você uma carta viva e não uma fake news do Evangelho. Está dando para entender? Seja você a mensagem. Seja você a transformação. Ah, essa gente aí tem coração duro, não quer o Evangelho. Não é que ela não quer o Evangelho. Talvez ela não acredite que eu vivo no Evangelho. Talvez ela não acredite que Jesus me transformou. Talvez ela não acredite que se ela vier para o lado de cá, ela vai ser livre como eu estou pregando para ela, porque ela conhece uma pá de gente aí, mas aí é um outro assunto. Então, precisamos continuar o que ele começou, ajudando as pessoas, sendo bênção para as pessoas. Precisamos continuar o que ele começou, integrando as pessoas na igreja. Eu não sei se dá para perceber, às vezes o mais antigo, em vez de ajudar o mais recente, ele atrapalha. Pelo amor de Deus. O cara, ele está chegando, ele não tem o cabedal de conhecimento que você tem, ele não tem a experiência que você tem, e quem disse que o cabedal que você tem é o certo? Quem disse que o questionamento dele está errado? Quem disse que não tem coisa que tem que mudar na nossa tradição? Quem disse que é ele que tem que entrar para o século XVIII, século XVII, século XVI? Quem disse isso? Então eu não sei se dá para perceber que o mais antigo, ele não sabe tanto que não precisa aprender. Né? E o mais novo, ele não sabe tão pouco que não possa ensinar.
mas às vezes a gente não integra as pessoas. Jesus falou de gente que ficava na porta do reino, elas não entravam e não deixavam os outros entrar. Tem gente que tem bronca de Jesus, tem bronca de igreja, tem bronca do evangelho, não é por causa de Jesus não, nem por causa de igreja, nem por causa do evangelho, por causa de um crente que ela conhece, ou uma meia dúzia, dependendo, né? Então, nesse caso aqui, a recomendação do Senhor Jesus é o quê? Batizando, ou seja, integrando. Somos uma igreja acolhedora, uma igreja repelente. É importante a gente pensar nisso. E quando eu falo somos e quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma construção e eu não estou falando dos outros. Eu estou fazendo uma reflexão como hino dos vencedores por Cristo, a começar em mim. Eu preciso me fazer uma pergunta: até que ponto eu sou aquele filho que fica chateado com a graça de Deus sobre o filho que voltou? Porque às vezes tem crente que se acha melhor do que os outros. Nunca puxei um baseado, mas é orgulhoso. Nunca traí minha mulher, mas bateu nela. Entende como é que é o negócio? Nunca bebi cachaça. Tá legal, mas é mentiroso. Então o fato do meu pecado não feder a uma droga não quer dizer que o meu pecado não cheira mal às narinas do Deus Santo. Então é importante a gente ter esse cuidado na integração. O cara tem que perceber que a gente é igual a ele. A diferença é que a gente tem mais estrada, mas a gente, quando peca, também peca com mais conhecimento, né? Então, e naquilo que a gente condena, isso é um absurdo. Eu lembro de um pastor que o pai dele estava acamado, e o pastor veio desabafar comigo: rapaz, não teve um diácono que fosse lá visitar o meu pai, que fosse perguntar como eu estava, né? E o cara estava mal, né? E eu tive um surto de simitidez aguda e eu me meti na situação dele. Quando eu encontrei o diácono dele lá na sede da associação, eu falei assim: irmão, estou sabendo, né, que o pai do pastor fulano está assim, está assado, não sei o que, tal. Daqui a pouco está partindo dessa para mais melhor, tal, não sei o que, tal. Eu estou floreando, tá? Não estou dizendo que ele falou isso não. E aí, nesse caso, eu falei: mas e aí, o Ministério Diaconal está dando algum suporte, alguma coisa, estão ali do lado do pastor e tudo tal, né? Porque tem gente que acha que o diácono existe só para ficar no pé do pastor, né? E aí, nesse caso, eu falei: e aí? Né? Porque o diácono tem que ajudar o pastor. Quase que eu falei isso, eu sei. Eu falei: tá, mas e aí, vocês foram? A gente tem que ver isso aí. Você percebe que, assim, observa bem como é que são as coisas. Às vezes, a pessoa, ela fala de amor, ela é um professor na arte, mas ela não sente na pele, né, que ela precisa mudar e que ela precisa melhorar. Ela só acha que os outros precisam melhorar. E nesse caso aqui, né, a gente verifica a importância da integração, de você olhar o seguinte: olha, a gente é igual a você, cara. A gente precisou da mesma graça. A gente precisou do mesmo favor divino. A gente só canta com mais experiência, a gente prega com mais experiência, a gente está acostumado a ler a Bíblia, a gente sabe que o número grande é o capítulo, o pequeno é o versículo, mas só por vivência. Mas a gente peca tanto quanto você, e a gente precisa se disciplinar, a gente precisa confessar pecado, a gente precisa pedir ajuda, porque senão a gente chama fofoca de comentário ou de pedido de oração. A gente é tão pecador quanto você. E aí o cara fala: e eles são seres humanos iguais a nós. Uau! Eu vou lá, essa gente é humilde. E o que Jesus falou? Aprendei de mim. Olha, Jesus dizendo que sou o quê? E aí tem crente que quer ser brabo e arrogante. Está seguindo a quem? O Satanás. Não é Jesus. Só não sabe, né? Então, nesse caso, mas é importante, examine-se a si mesmo. E aí, portanto, vão e façam o discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu preciso ajudar, mas eu preciso também fazer discípulos. Ou seja, eu preciso alcançar. E eu pergunto: a gente está alcançando quem? Quem é o meu discípulo? Eu lembro da ex-presidente, né, da presidente dos diáconos da minha igreja, que ela tem uma frase que eu guardo até hoje: crente relaxado faz discípulo relaxado. O cara chega na igreja cheio de gás, ele chega se achando o pior dos pecadores,
até que ele cola com Candinho das Candombas. Para quê? Chega a dar uma dor no peito, porque tu já sabe no que o cara vai se transformar daqui a 6 meses. Você sabe. As más conversações corrompem os bons costumes. Hábito, influência. Quem você quer ser? Depende de com quem você está colando. É certo, é só esperar. Porque aquilo que era absurdo vai se tornar normal. Você vai se acostumar, vai se desensibilizar. Por isso que é importante você colar com quem está onde você quer estar. E aí nesse caso você vai perceber aqui que é para quê? Fazer discípulo. Ensinar a pessoa a aguardar. Não basta ajudar, é preciso alcançar as pessoas. Não basta alcançar, é preciso acolher as pessoas. Não basta acolher, é preciso acompanhar, ensinando-os a aguardar. É preciso acompanhar. E aí, fulano, como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está isso? Como é que está aquilo outro? Mas percebe? A igreja não pegou essa situação. Em vez de falar com, as pessoas vivem falando de. Sabe a irmã fulana? Sabe o irmão fulano? Entende? Então é um tal de ter informante, né? Sabe fulano, sabe Beltrano? Não, filho, não fala comigo não, fala com ele. Porque falar comigo não vai ajudá-lo. Falar com ele pode ajudá-lo. E se ele não quiser ouvir, aí é problema dele. Então, ajudar, alcançar, acolher, acompanhar as pessoas. E fechando, né? Os irmãos podem ficar de pé para nós orarmos, né? E assim, a gente verifica que ele chega a dizer o seguinte: olha, eu estarei com vocês até o ano 2021, é isso? Eu estarei com vocês até o final de agosto, é isso? Eu estarei com vocês até quando? Entende? Então, igreja, nós podemos continuar o que ele começou, porque existe um poder maior do que o mundo sobre nós. Nós podemos continuar, né, o que ele começou, ajudando as pessoas e sendo bênção para elas. Nós podemos continuar o que ele começou, alcançando as pessoas e fazendo delas discípulos do Senhor. Nós podemos continuar o que ele começou, né, acolhendo as pessoas como Deus as acolhe, por mais que elas tenham feito coisas terríveis no passado. Nós precisamos continuar o que ele começou, né? Além de acolher, acompanhar as pessoas, porque ninguém deixa um bebê, né, numa maca, ninguém deixa um bebê largado, né, no berçário. A gente troca a fralda, a gente dá o alimento, a gente cuida, e às vezes a gente não faz isso com os nossos irmãos de fé, que estão chegando agora, não cresceram com a gente, mas são nossos irmãos, comprados pelo sangue de Jesus, né, e que a gente possa orar com essa convicção, né, de que podemos continuar, precisamos continuar o que ele começou, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, e ele já nos vê lá no final, entregando os frutos, como assim: Senhor, eu fiz o melhor que pude, com o melhor que tinha, porque o Senhor merece o melhor. Amém? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado a Deus por essa oportunidade, obrigado por essa mensagem que foi gerada agora há pouco, mas que já estava no teu coração para compartilhar com os meus irmãos. E agora eu peço que de alguma forma nós possamos, ó Deus, aprender com esse texto tão antigo, tão batido, tão conhecido, que o nosso trabalho não é manter uma instituição, o nosso trabalho é pregar as boas novas do reino, que a gente possa inculcar na mente que nós não temos que ensinar o nosso tradicionalismo, mas nós temos que ensinar as tuas orientações. Guarda-nos, ó Deus, de ficarmos com aquela ideia de que temos que proteger a nossa igreja dos invasores, mas que nós venhamos abrir as nossas igrejas, ó Deus, para que as pessoas venham receber a água da vida. Ajuda a gente, ó Deus, a obedecer aquilo que o Senhor ordenou. Ajuda a gente a continuar o que Jesus começou. Ajuda a gente de tal forma que o Senhor do céu olhe para nós e diga: esses são os meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Ajuda a gente, ó Deus, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E nós oramos assim, pedindo, ó Deus, que Tu nos ajude, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus a todos abençoe.